E o DMBB traz para você hoje uma novidade muito interessante, que é o capitão Marcel, da Polícia Militar aqui de Franca, São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer numa palestra, num curso, na verdade, que ele deu sobre sobrevivência urbana, que me interessou muito, né? E eu falei, poxa, nada mais legal do que a gente levar o capitão Marcel para exteriorizar, para contar um pouquinho sobre sobrevivência urbana, sobre convivência social, sobre sobrevivencialismo, né? E como tudo isso se relaciona com a vida da gente, com o dia a dia nas cidades, né? E também, eventualmente, no campo. Vai ser um prazer para a gente conversar com ele e seja bem-vindo, viu, capitão Marcelo? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um assunto que eu acredito seja muito importante para os dias de hoje, essa questão da sobrevivência urbana, e o conhecimento a gente tem que passar para frente, né? Não pode ficar retido, as pessoas precisam ter acesso a essas informações, e acho que vai ser um legal esse bate-papo nosso, que vai ser muito importante, e agradeço essa oportunidade aqui. Quando você me falou, Fábio, eu vou com certeza, eu já corri para marcar logo, para a gente trazer um pouquinho de novidade, fora um pouco daquele campo técnico, daquele campo só do direito, né? Como é o objetivo mesmo do canal. E Marcelo, me fala uma coisa, conta um pouquinho da sua história. Você tem uma história interessante, tem uma formação também que eu admiro muito. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa ideia, o que te levou a seguir essa carreira e como você chegou até aqui. Bom, eu nasci numa cidadezinha aqui perto, a grande metrópole de Aramina, que deve estar aí chegando com seus 5 mil habitantes já. Então, nesse em Aramina, cresci lá. Meu pai é militar, ele chegou até a cabo na Polícia Militar, aposentou sargento, e então desde criança eu tive esse contato já com esse ambiente militar. E Aramina, você é meio mineiro, meio paulista, né, Marcelo? Tá mais pra lá do que pra cá, né? Eu me considero até mais mineiro, tanto que lá em São Paulo eles me chamavam de mineirinho, pelo sotaque, Pelo né? sotaque. Então eu acho que a gente é mais mineiro que paulista nesse cantinho aqui do estado, né? E então teve já chamou atenção logo cedo, né, dessa carreira militar, e foi quando então eu decidi, chegando no final aí do ensino médio, prestar o concurso pela FUVEST na época e ingressar no Barro Branco. Foi onde tudo começou aí, onde iniciou minha carreira como oficial da Polícia Militar. Que isso, o Barro Branco, que é uma das unidades de formação, universidade de formação militar, acho que talvez a mais conceituada do país, né? O Barro Branco, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem essa referência de formação, de técnica, e o Barro Branco, foram 4 anos de formação, né? Os 2 primeiros anos internos, não saía somente no final de semana, então era de segunda a sexta-feira interno na academia, com pernoite, refeição, tudo dentro da academia, e uma carga voltada principalmente para o direito, né? Eu acho que é onde que converge aqui nossas carreiras, né? 80% do foco do Barro Branco é voltado para o direito, e mais também aí a parte operacional, lógico, né? A parte de polícia militar, de tiro, de procedimento de abordagem, de condução de viatura e tudo que envolve a carreira, o serviço policial militar. E eu acho que é muito interessante mesmo você tocar nesse assunto, porque para passar para a população em si, para aqueles que principalmente estão nos assistindo, que a formação do policial e ainda a formação da carreira militar, ela não é uma formação só de campo, uma formação só para conflito, uma formação só, vamos dizer assim, de combate. Ela tem uma formação técnica, pessoal, social, né? Muito importante, que vai refletir no ótimo trabalho, né? Que principalmente a Polícia do Estado de São Paulo faz nas ruas do Estado. Né? Isso é interessante a pessoa saber disso, né? Que, pô, o cara que está ali, né, não está só pensando em conflito, pelo contrário, ele pensa exatamente o contrário. Né? Sim. Na verdade, a nossa principal missão é evitar, é prevenir, é que não acontecer, é garantir, fazer essa percepção, essa garantia de segurança. E, lógico, não sendo possível, a gente também vai atuar aí nessa repressão imediata. Acontecer um crime, a gente tem que, lógico, vamos atrás, mas a nossa formação ela é bem complexa.
Não envolve tão somente essa parte operacional de, igual eu disse, de defesa pessoal, de tiro, de abordagem. Ela tem uma carga muito grande também nessa questão jurídica, social, para poder realmente formar um profissional bem completo. No caso do oficial, são 4 anos de formação. 4 anos, os 2 primeiros anos interno e os 2 próximos anos, o cadete, ali, o aluno oficial, ele pode sair da academia terminando a aula, e no último ano já entra bastante, além das aulas, também estágios já na rua, na atividade clínica. E qual que é a diferença, até porque eu sei que tem muitos estudantes que nos assistem, qual que é a diferença entre a pessoa que segue a carreira militar direto através de um concurso público na polícia e aquele que estuda, por exemplo, no Barro Branco? Qual que vai ser a diferença um do outro? Sim, nós temos 2 formas de ingresso na Polícia Militar, por concurso público. Um é voltado para o soldado, quem vai iniciar e fazer formação para soldado, ele presta o concurso e tem um período de formação de 1 ano. E forma um curso superior, um curso técnico, reconhecido pelo MEC. É um curso técnico que ele, depois de final deste 1 ano de formação, ele sai como soldado. Entendi. Ou ele presta o concurso para o Barro Branco, que são 4 anos de formação, e ao término desse período, ele sai com o posto de aspirante oficial. Fica 6 meses nesse posto, que é um posto, seria como um estágio ainda, um estágio probatório, e depois desses 6 meses ele já é promovido a segundo tenente. Então ele exerce uma carreira. O soldado é a praça e o Barro Branco, né, ele forma oficial da Polícia Militar. Entendi. Então é as 2 formas de ingresso na Polícia Militar. E para a gente entrar um pouquinho em sobrevivência urbana, mas só para acabar de complementar o último assunto, logo após, depois que você se formou, você automaticamente começou já a trabalhar na rua, é isso? Ou não? Você foi para um departamento? Como é que foi um pouquinho a sua história? O oficial, quando forma no Barro Branco, ele sai de lá aspirante e depois é promovido a tenente, que é uma patente, né, um posto voltado para o operacional. Então a gente sai e trabalha na rua mesmo, comandando efetivo, um contingente que atua em determinado setor. Em São Paulo eu trabalhei na área centro de São Paulo, e depois que eu vim para Franca, trabalhei um período aqui em Franca também, comandando as viaturas que atendem o 90, e depois fui comandar o efetivo de força tática. Passei um período comandando também o efetivo de trânsito. Depois nós tivemos a missão aí, né, de criar e estruturar um canil aqui. Foi quando trouxemos o canil para cá com os cães, utilizando o serviço. Também trabalhei na parte de formação de soldados. E prepara cães, só te interrompendo, para a cidade ou para todo o estado? Não, o nosso canil, ele prepara, nós adestramos os cães para nós aqui, para o batalhão de Franca. E o nosso batalhão atende a 23 cidades, né? Então, eventualmente pode apoiar nesses municípios que fazem parte do batalhão. Que legal. Bom, e como que depois, capitão, você foi chegar na sobrevivência urbana e depois nessa área de cursos, palestras, que depois, obviamente, você vai contar para mim. Hoje você, inclusive, dá palestra, dá curso em empresas, né? Em órgãos públicos, em instituições. Como que você depois foi caminhar para esse sentido? Eu sempre gostei de me especializar. Então, eu busquei cursos tanto na Polícia Militar como em outras instituições, com especialistas, sempre buscando o meu crescimento, né? Tanto para ser aplicado na Polícia Militar, como também no meu horário de folga, porque é diferente. Eu, no horário de folga, foi quando começou a surgir essa questão da sobrevivência urbana. Como que eu vou me comportar no meu horário de folga para evitar, né, ser vítima de um crime, ser vítima de uma situação de risco, de um acidente, enfim. Porque, inegavelmente, a gente vive em sociedade e nós corremos riscos a todo momento. Não adianta nós acharmos que nós vivemos numa sociedade totalmente pacífica, totalmente sem conflitos, né? Então, por corrermos riscos a todo momento, dentro da esfera, né, da convivência social e das proteções sociais, eu acho que uma delas, inclusive tutelada pelo direito, é a autodefesa.
que não é a mais recomendada, mas que também não importa necessariamente, eu tenho certeza que você vai falar aqui hoje, em qualquer tipo de violência. Muitas vezes até, eu gostei muito do que você falou, forma de fugir, né? Forma de se proteger ali de uma situação buscando métodos alternativos. Sim. E frente a essa violência urbana, criou-se o conceito de sobrevivência urbana, que são um conjunto de técnicas, estratégias que eu vou empregar no meu dia a dia para evitar eu ser vítima da violência. E essa violência pode ser um acidente de trânsito, pode ser um roubo, uma emboscada, vários tipos de violência que eu posso ser vítima. Então, primeiro, como que eu evitaria? Quais são as posturas que eu posso adotar para evitar me tornar vítima? E se eu não conseguir, eu estou me vivendo em situação de risco, como eu vou reagir? E essa reação tem várias ferramentas. Uma foi até que você adiantou. Como que eu vou fugir? Como que eu vou simular que eu estou submisso? Como que eu vou enganar, de certa forma, ali a pessoa para conseguir, na hora que uma oportunidade para fugir, ou para que ela leve o objeto dela, que ela visa ali, por exemplo, um roubo a um veículo. A minha vida é mais importante. Então, como que eu vou me comportar naquele momento para ela levar o meu veículo e eu ficar, e não ter a minha integridade física atentada? Então, essa é uma série de conceitos para eu me defender, para como agir. Eu me lembro de um momento que, inclusive, você falou algo simples, né, que depois faz total sentido, mas a gente às vezes não pensa, porque quando nós não estamos focados a pensar naquilo, nós não nos preparamos, né? Mas, Fábio, por exemplo, sempre estacionar na garagem de casa de ré, né? Por exemplo, chegar, esperar o portão abrir, olhar toda a visão e estacionar de ré. Então, é sobrevivência urbana, não está ligada, por exemplo, ao combate, né? E faz uma diferença muito, muito grande. E, muito além da sobrevivência urbana, eu sei que você também participa de treinamentos, por exemplo, de sobrevivencialismo, para evitar situações de estresse ou que, de qualquer forma, podem acontecer, de uma pessoa, por exemplo, ficar num lugar onde ela não tem muito acesso. Como que funciona? Isso começou também como um hobby. Eu gosto, tendo oportunidade de sair do ambiente urbano e ir para o mato, ir para uma mata fechada, ir para uma chácara, e começou como um hobby. E esse conceito de sobrevivencialismo, né, ou também o bushcraft, que tem uma diferença muito marcante entre os dois, é o quê? Que usar técnicas primitivas no meio do mato, fazer um fogo, um abrigo. E eu acho isso importante também, porque igual hoje... Como se fosse um largado. Hoje, por exemplo, é o dia do pescador, né? Então a pessoa vai lá, vai pescar, e de repente se vê na situação lá que o tempo fechou, eu vou ter que ir para o barranco, o tempo não muda, eu vou ter que dormir num lugar totalmente desconhecido, no meio de uma mata. Estou fazendo um trekking, pedalando, fazendo aí um pedal na área rural, aconteceu alguma coisa, caí, machuquei, já está de noite, vou ter que pernoitar, passar uma noite ali. Como que eu sei navegar para não ficar andando em círculo? Então são técnicas que também... Como eu vou sobreviver ali, precisar comer alguma coisa. Onde eu obtenho alimento, água. Então começou como hobby também e hoje acabou virando pessoas, por causa desses programas que você comentou, né? Largados pelada, a prova de tudo, desafio em dose dupla. As pessoas querem ter essa experiência. Então a gente acabou criando um curso e um acampamento selvagem para a pessoa ir ter essa experiência. Como que é ficar lá 2, 3 dias no meio do mato, conseguindo coletar somente o que eu consigo ali na natureza? Às vezes está pescando, né? Acabou que está pescando, acontece algo, está pescando em algum lugar remoto, porque isso acontece, né? A gente vai pescar no Araguaia, vai pescando em algum lugar do Mato Grosso, enfim, dá um problema. Existe a possibilidade, ou seja, o ser humano tem a capacidade de se manter vivo por vários dias, né? Até conseguir um socorro. Sim, aí vem essa questão do bushcraft. O que é o bushcraft? É buscar técnicas ancestrais. Como é que o pessoal lá atrás fazia? Os primitivos. Como que ele coletava fogo? Como que ele fazia fogo? Coletava água, alimento. E a gente traz isso para hoje, né? E, por exemplo, um fato que foi muito noticiado, aquelas crianças que o avião caiu, ficaram 40 dias no mato,
Não só isso, se a gente pesquisar, vai ver que acontece com uma certa frequência. A pessoa fica perdida em mata. Então, tem como, existem técnicas que eu consegui sobreviver, me orientar e navegar com segurança no meio da mata. E antes de nós falarmos também, capitão, um pouquinho sobre qual a ligação entre a sobrevivência urbana e técnicas de sobrevivência, situações de sobrevivência, qual a ligação disso com o mundo empresarial, corporativo, antes de nós falarmos um pouquinho sobre isso, eu queria mudar um pouco o assunto e te perguntar o seguinte: dentro de um cenário que nós temos hoje, social e de formação da sociedade, como o direito, os operadores do direito, por exemplo, advogados, eventualmente juízes, o próprio Ministério Público, toda a cadeia que envolve o mundo do direito, como ela pode estar mais afinada, ou seja, mais próxima, mais harmônica com as situações de rua, por exemplo, que a polícia enfrenta. Por exemplo, o que hoje o mundo ali policial, o dia a dia junto à sociedade, as necessidades sociais, sente falta do nosso grupo? Qual é a harmonia que falta? O que você acha que precisa evoluir? Eu acredito, eu sei, que se a gente falar um pouquinho de segurança pública, né, existem vários atores, como engrenagens que têm que estar afinadas, têm que estar alinhadas. E aqui na Cidade Franca, nossa proximidade, a nossa parceria é muito grande nesse sentido. Nós não temos dificuldade nenhuma em conversar entre nós, em reunirmos e tudo mais. Então, eu acredito... Existe essa integração. Existe essa integração. Existe essa integração. Então, aqui em Franca, eu falo, né, em região, nós temos esse diálogo muito apurado. Essa harmonia. Muito boa. Essa questão, às vezes, da participação desses tipos de treinamento, eu acho que é legal também para quem... todo mundo que é operador de direito possa também entender o que passa lá, às vezes, um policial na ponta da linha. Isso é muito legal. Essa questão de... Como que é ali, né? Porque às vezes quem está dentro do gabinete, nós mesmos, né? Que estamos lidando ali com o papel, com a situação, depois que passou, né? A gente não tem, às vezes, noção do que acontece ali na hora. A gente fala no calor da ocorrência, né? No decisão em segundos. Porque até um ponto da sobrevivência urbana, que essa fisiologia, essa neurologia do combate, né, que eu falo não só do combate, de qualquer situação de risco, o nosso corpo muda completamente, a parte hormonal, a parte de aporte sanguíneo. Então com treinamento e simplificando as decisões que eu consigo uma alternativa, eu consigo reagir, eu consigo me portar numa situação que envolve toda essa mudança neurológica. E o que você estava falando, que às vezes nós, advogados principalmente, participarmos de um treinamento nesse sentido, nós teremos exatamente a noção de como funciona o pensamento, a forma de agir, né, do cidadão num momento de risco ou num momento de estresse. Essa é a palavra correta, porque recentemente, inclusive, nós estávamos fazendo um estudo aqui no escritório, muito embora nosso foco seja extraordinariamente civil, né, na área empresarial, na área comercial, ainda assim nós estávamos fazendo um estudo sobre, por exemplo, testemunhas, né? Como a testemunha, num momento ali de estresse, seja ele qual for, ela pensa, e principalmente depois que passou o momento de estresse, como que ela reporta a informação, né? Foi o que você disse, que existem mudanças neurológicas, uma série de situações que às vezes na hora ela não tem nem controle para agir de uma forma racional, né? Sim, existem vários estudos em volta de pessoas em situações de risco, de estresse, né? Um exemplo, a visão em túnel, nós perdemos a visão periférica, nossa compreensão de tempo e espaço muda, nossa capacidade de decisão e raciocínio também diminui, porque como é instinto, quando a nossa vida está em risco, nossa reação é sobreviver. Então, é instinto, é correr,
a gente perde até a audição, dependendo da situação. Então, muitas vezes a vítima, depois de uma ocorrência ou um evento crítico, um acidente de trânsito, por exemplo, que houve um capotamento, a pessoa não lembra o que aconteceu. Ela não escuta, ela não vê. E isso a gente tem formas de treinamento para poder diminuir esse efeito dessa carga de estresse no momento da ação. Legal. Show de bola. Aí, voltando para o nosso objetivo principal, uma coisa que você me falou que chamou muita atenção é que hoje, por exemplo, empresas, né, estão levando colaboradores e todo o time, principalmente aqueles agentes focados na liderança, né, na condução de todo o organismo empresarial. Essas empresas estão levando essas pessoas para participarem, por exemplo, de cursos de sobrevivencialismo. Por quê? Porque nesse momento, quando a gente coloca esses colaboradores e coloca essas pessoas numa situação desse sobrevivencialismo, um exemplo, vamos fazer um exercício de 2 dias ou 3 dias, vamos ficar 1 ou 2 noites na mata, tendo alguma privação de sono, privação de água, algum estresse. É nesse momento que eu vou ver nesses colaboradores a questão de compartilhamento, onde eu vou ver trabalho em grupo, liderança. Eu vou ver quem são os líderes, quem, ao contrário, quem é o egoísta, quem às vezes acha um recurso e quer segurar só para ele, quem ajuda o outro, que além de executar as tarefas dele, ele ajuda o próximo a executar as tarefas dele. Então hoje está sendo muito procurado por empresas, eu quero marcar um dia, um final de semana, levar um grupo de colaboradores para fazer esse exercício. Às vezes alguém acompanha, um gerente, um RH, até um psicólogo às vezes, e acompanha para poder, naquele colaborador, ver realmente quem é quem e também como essa pessoa age, como ela age em momentos de estresse, até que ela está passando por momentos de estresse livre, e como ela age em momentos de estresse no dia a dia comercial. E naturalmente esse grupo sai mais unido ao final. Mais unido. Sabe? Porque ele passa esses momentos de dificuldade e é na diversidade que vem essa união. E o grupo, às vezes, além de ter um diagnóstico daqueles colaboradores, proporciona isso. Eles, no final, eles saem mais unidos. Na escassez de recursos, a gente vai conseguir identificar quem é o líder, né? Quem é o cara que distribui, quem é a pessoa quem ajuda, que é só para ela. Exatamente. E eu acredito muito, levando um pouco aqui para o campo filosófico, social, que somente na escassez, somente na necessidade é que as pessoas de fato se transformam e transformam o ambiente, né? Ninguém numa situação de comodismo, ninguém numa situação de inércia ou conforto consegue produzir algo realmente relevante ou fazer crescer algo que já existe, né? Eu até brinco aqui no escritório mesmo, e até às vezes quando eu estou conversando com algum cliente, empresário, que é aquele ditado: empresa rica, empresário pobre. Obviamente é figurativo, mas quando a empresa, quando o ambiente tem recursos para investimento, para crescer, e os empresários, né, os agentes, eles não se colocam numa situação extrema de conforto, mas mantém uma vida simples, mantém uma vida no seio da família, regrada, né, disciplinada, talvez seja o ingrediente ideal para levar a um crescimento, levar a uma prosperidade. Isso, assim, a gente percebe nitidamente em alguns treinamentos, nos primeiros momentos, no primeiro dia, por exemplo, eu derrubo um objeto, vê alguém, pega, recolhe, você deixou cair, ajuda. Lá no terceiro dia, depois de passar um pouquinho de sono, de fome, de sede, esse mesmo objeto cai e às vezes alguém finge que nem viu que ele caiu para ajudar. É nesse momento que a gente consegue. E nessa diversidade também é que a pessoa percebe que o limite dela é muito além do que ela imagina. Às vezes ela fala, nossa, isso eu não faria nunca. Depois, na hora que passa lá aquele período, ela fala, não, eu consigo fazer isso e muito mais. Porque a gente faz a pessoa realmente extrapolar, passar dos limites dela. Ela vê que ele é capaz de fazer. Ela fala, isso eu nunca comeria, isso eu nunca fazia, aqui eu nunca dormiria. E ela dorme e vê que consegue com tranquilidade
e o limite dele é muito acima do que ele imagina. Show de bola. E já caminhando para um final, obviamente, fica à vontade para colocar qualquer coisa a mais, um bate-papo muito interessante, a vontade de ficar aqui conversando por horas, né? Eu queria te perguntar, que eu acho que é uma curiosidade minha e também de várias pessoas, como que você faz para conciliar essa vida de risco tumultuada, sobrevivência urbana mesmo, com a vida pessoal do dia a dia, uma vida normal, né? Pô, vou no restaurante, vou em algum lugar, como é que você lida com isso? Depois que a gente começa a internalizar essa questão de sobrevivência urbana, eu acho que fica bem natural. Por exemplo, no meu dia a dia, eu não consigo desvincular, isso a gente não consegue, né? Dessa situação da profissão, dos riscos, mas ela acaba ficando natural. Automático. Então você não sente. Às vezes não sente, vínculo, né? exatamente. Mas desligar a gente não consegue. E na verdade isso deveria ser para todos. Acho que ninguém deveria descuidar da sua segurança, não importa onde esteja. O mínimo de cuidado ele tem que ter. Mas para nós acaba ficando natural com o dia a dia. O ser humano tem uma capacidade fantástica de se adaptar. Às vezes a gente tem aquela resistência à mudança, mas quando muda, rapidinho a gente já se adaptou àquela situação, seja uma casa, uma profissão, uma cidade, nós adaptamos. Então eu acredito que hoje eu estou bem adaptado a essa situação e para mim eu consigo levar naturalmente. E sair com os amigos e eu consigo, acho que eu estou bem adaptado. Mas desligar a gente não desliga nunca, né? Legal, show de bola. E, capitão, me fala uma coisa, tem alguma coisa que nós não conversamos que você gostaria de acrescentar, de perguntar, de colocar? Eu acredito que nós conseguimos dar uma passada muito boa nesses assuntos, né? A questão da sobrevivência urbana, do sobrevivencialismo, de como esses conceitos podem agregar para uma empresa, para os colaboradores, Na vida social, na vida pessoal, na vida familiar. Então, quando a gente fala de sobrevivência urbana, é tão amplo, tem tantos assuntos, como que eu me comporto, como a minha família deve se comportar. Lógico, igual eu brinco, até que eu conversei com você uma vez, não vamos sair daqui todo mundo alucinado, psicótico, andando atrás dos postes escondido, né? Mas, assim, a gente consegue sim. Tem que ter um mínimo de atenção. Um mínimo de atenção e de conduta inteligente para evitar essa situação de se envolver numa situação de risco. Até porque treinamentos nesse sentido, eles contribuem muito para a exploração, no bom sentido, da disciplina. E todas as vezes que a gente tem uma disciplina que nós não vivemos, eu acho, de altos e baixos, que a gente mantém um nível, né? Vamos falar o dia a dia, o cotidiano, as coisas tendem a crescer de uma forma perene, tendem a melhorar de uma forma perene e está tudo interligado. Né? Por isso que veio essa iniciativa de levar cursos, palestras, treinamentos para quem queira participar. Porque... Como é que é o nome do Instagram da sua marca de palestra? A gente chama de Escola de Sobrevivência, né? Parabellum. Então depois eu deixo lá no Instagram, SAS Parabellum. Parabellum com 2 L. E você está sempre fazendo? Sempre fazendo curso, palestra. Porque toda essa situação de estresse que a gente comentou, ela limita muito a nossa capacidade de decisão, motora. E como que eu consigo diminuir esses efeitos? É treinando. Igual eu falo, eu fico lá 3 dias passando num treinamento sobre sobrevivencialismo. Depois, por enquanto é só um hobby, eu quis passar por aquela experiência. Mas vamos supor que acontece daqui a um tempo. Passado meses, anos, eu me vejo numa situação daquela. Nossa, estou aqui no meio do mato agora e estou perdido. Ele vai lembrar de toda aquela experiência que ele passou e não vai ter aquele desespero, ele vai conseguir raciocinar melhor. Então é dessa forma, passando por esses treinamentos, palestras, que eu consigo. Na hora que eu me vi, na hora você está preparado. Igual você falou, às vezes nós não temos nenhum plano interno de proteção residencial. Exatamente. Se você passar por uma situação de conflito dentro da sua residência com a sua família, o que eu vou fazer? Sua esposa, filhos, né, seu companheiro, companheira, filhos,
que eu vou fazer? Se você nunca tiver pensado nisso, na hora você age por impulso e acaba fazendo uma besteira. Pode dar certo. Se um dia você tiver refletido e planejado, não importa Isso. quando, naquele momento você, eu já tenho algo a ser feito, algo a ser coordenado, e faz total diferença. Eu costumo falar que o pior planejamento, ele sempre vai superar o melhor dos improvisos. Por melhor que seja o seu improviso, ele sempre vai perder por um planejamento. Então, se a pessoa já tiver um plano, saber como agir, já ter passado por aquela experiência alguma vez, com certeza, se acontecer, a gente espera que nunca aconteça, mas se acontecer, ela vai ter um mínimo de preparo para conseguir vencer aquela adversidade. Show de bola. Bom, muito legal. Eu, mais uma vez, fiquei muito feliz, viu, por esse bate-papo. Cada vez a gente traz uma coisa nova que talvez a pessoa nunca ouviu e cria uma série de novas possibilidades de aprendizado, né, de evolução, e é esse o objetivo. Então, o DMBB hoje traz para você o Capitão Marcelo. Muito obrigado e conte com a gente. E mais uma vez eu que agradeço, espero que todos tenham gostado do conteúdo e estamos à disposição se eventualmente surgir novos assuntos, estou sempre à disposição, novas oportunidades, e eu agradeço imensamente essa oportunidade de aqui estar. E parabéns aí pela sua iniciativa, essa forma de levar o conhecimento, a informação, fantástico, gostei bastante. Show de bola, obrigado, é isso aí.